A disputa do Gunny contra o Dudu Fit não para de aumentar. O Dudu Fit foi lá, respondeu o Gunny e dobrou a aposta, dobrou para 20 mil reais. E falou pro Gunny tomar a bomba o máximo possível. O Gunny falou que vai fazer isso mesmo. E eu particularmente estou adorando isso, afinal de contas eu tô no lado da treta. Qualquer briga na internet aqui eu tô no lado da treta, no lado do entretenimento. E baseado nessa treta que eu tô acompanhando o tempo inteiro, o Samuel Meller fez um vídeo de um treino science-based para o Gunny, o bebezinho, ganhar do Dudu Fit. E lá aquele vídeo ficou muito bom, vou botar o link na descrição do vídeo dele, que ele fez um treino montando, assim, ele fez um vídeo montando o treino do Gunny, achando o que seria bom para ele, coisa assim. Aqui nesse vídeo desse canal, eu vou fazer uma pegada parecida. Eu vou montar o treino do Gunny e vou explicar o porquê que eu acho que esse seria o melhor treino para ele. Lembrando que isso é um treino pensado nele, então não quer dizer que seria o melhor treino para você, mas sim nesse caso específico do Gunny. E também vou te passar algumas dicas de quais são as estratégias que são utilizadas para melhorar um ponto fraco no físico. Então isso vai ser uma questão muito importante que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Todo mundo tem um ponto fraco, isso é normal, todo mundo tem um ponto no físico que não evolui tanto quanto o restante. Então a proposta desse vídeo daqui é como igualizar esses pontos do seu físico. Então esse é um vídeo muito bacana, muito legal. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça também do Dudu Fit, que eu acho que seria bem interessante. O Dudu Fit é outra pegada, seria outra proposta de treino, então acho que vai ser bem interessante. E comenta aqui embaixo quais são os próximos vídeos que você quer aqui no canal. Sem mais enrolação, vamos começar pelo vídeo. O primeiro ponto que tem que ressaltar é o físico do Gunny. O que o Gunny precisa? Botando essa foto aqui do Gunny, eu botei algumas fotos do Gunny, eu vou fazer uma mescla do Gunny meio que natural e harmonizado. Por quê? Entenda uma coisa, quando você é um físico, quando você tá no fisiculturismo e você coloca algum aditivo a mais, algum boom a mais, que vai afetar a qualidade do seu físico, vai afetar diretamente, vai multiplicar os seus ganhos. Por exemplo, não é só bomba que isso que eu tô falando, tá? Não é só bomba, que no caso do Gunny foi bomba. Mas às vezes você é uma pessoa que trabalha num serviço muito pesado ou você trabalha de noite. Você trabalha de madrugada, então você fica noites em claro. Aí você se muda, você troca de um trabalho para que você dorme certinho de noite e você trabalha de dia. Isso foi um ganho muito forte para você, porque agora você consegue dormir que não é uma pessoa normal. Então você vai ter um impacto direto no seu físico. Assim como no exemplo do Gunny, que foi bomba, pode ser sono, pode ser dieta, pode ser uma vida mais tranquila, onde você era uma pessoa muito estressada e agora você está mais tranquilo. Ou pode ser que você tenha mais tempo, antes você tinha 30 minutos 3 vezes por semana, agora você tem 1 hora 4 vezes na semana. Enfim, isso pode acontecer de vários fatores, mas sempre que isso acontece, isso vai ficar mais evidente quais são os seus pontos genéticos fortes e quais são os seus pontos genéticos fracos. Vamos pegar o exemplo do Gunny. O Gunny, quando estava natural, você via nitidamente que faltava um pouco de perna para ele, tanto em quadríceps, tanto em posterior de coxa, quanto em glúteo. Ele faltava perna como um todo. A dorsal dele já se destacava por ser uma dorsal muito boa, o peito dele era bom, o ombro também era legal, o braço também era legal. O tronco em si, ele era bacana, ele era proporcional. Com leve, para mim, desproporção de dorsal. Acho a dorsal um pouco melhor do que a frente, mas beleza, é um ponto forte dele realmente. Mas tu via que assim, na escala de genética dele tava dorsal, aí depois peito, vamos botar assim, peito e braço, acho que tá mais braço, mas o braço eu acho que ele rouba demais. Então o superior tá legal, tá bacana, mas não acompanha as pernas, e aí pernas como um todo. Quando ele começou a harmonizar, nós vimos que a dorsal tá saindo muito, a expansão de dorsal dele tá excelente, ele tá ficando muito largo. O braço também tá saindo bem bacana, então tanto o bíceps quanto o tríceps tá saindo legal. O peito meio que tá acompanhando, não tá tão discrepante. O ombro acho que tá ficando um pouquinho para trás, acho que tem que dar um pouquinho mais foco de ombro. Mas não é que o ombro não desenvolveu, é que a dorsal e os braços estão se destacando demais. Então você vê
claramente que ele tem genética boa para esses pontos, né? A genética para ele melhor dele é nesses pontos, e as pernas estão ficando cada vez mais para trás. Então, nós vemos que não tem o que fazer. Ele vai sempre bater contra essa luta de perna, de melhorar a perna, de faltar a perna. Ele sempre vai receber esse feedback: você precisa melhorar essas pernas, você precisa melhorar essas pernas. Essa sempre vai ser a luta para ele. Meio estilo Fábio Júnior, sabe? O atleta clássico que é: as pernas não necessariamente são ruins, mas é que o tronco é tão bom, mas tão bom, principalmente a parte do sal é tão boa, que faz com que ele precise melhorar mais as pernas dele. E aqui é um exemplo muito complicado, porque quando você faz principalmente o duplo bíceps de frente, que é a pose principal do fisiculturismo, é tanto de frente quanto de costas, a proporção que você vai pegar vai ser meio que nas extremidades do seu corpo. Por exemplo, a silhueta. Então o que vai fazer a silhueta? Vai ser seus braços, sua dorsal e suas pernas. Então você quer dorsais o mais largas possíveis, você quer braços o maiores possíveis, e você quer que as pernas acompanhem isso. O Gunley tem uma dorsal bem larga, tem um braço bem bom, só que as pernas não acompanham, então vai ficar muito discrepante isso, vai ficar muito chamativo, e isso vai ser um ponto muito fraco, até porque o Dudu Fit tem pernas excelentes. Então, pra mim, disparado, o Gunley tem que botar todo o foco da preparação dele pra perna. O restante ele vai desenvolver, ele vai botar aditivos muito fortes, então a gente tá falando de muita coisa que ele vai tomar. Então o foco total dele tem que ser desenvolver as pernas dele. Pensando nisso, eu botaria ele para treinar 5 vezes por semana. É o que eu gosto? Acho que não. Acho que o melhor é 4 vezes, até por uma disposição de tempo, disposição de rotina. Mas o Gun em si, eu acho que 5 vezes daria certo. Não só porque é um cara que tem tempo, ele vive para isso. A carreira dele é ser atleta, é ser fitness, é o físico dele. Então ele vai ter tempo para se dedicar. Mas é um cara que também é fanático por treino. Então botar poucas vezes ele treinar não é legal. Ele não vai gostar disso. Então 5 vezes na semana vai ser o suficiente para ele não ficar louco, mas também para ele conseguir imprimir uma boa intensidade. Então a divisão seria uma divisão personalizada dele, que seria 3 legs day na semana, então 3 dias de perna e 2 dias de superiores. Então a semana dele ficaria: segunda é perna, terça é push, né, que é movimento de empurrar, peito, ombro e tríceps. Quarta é perna de novo. Quinta é descanso, sexta seria perna de novo e sábado é push, né, que seria costas e bíceps. Essa é a divisão perfeita? Não acho que seria. O ideal seria tira esses 2 dias de superiores separados, tipo, tira esse dia de pull e de push e bota 2 dias de upper. Aí seria 3 legs e 2 uppers. Esse pra mim é o ideal. Problema é o que? O bebezinho, ele não é que não tá acostumado, que no começo da carreira ele fazia isso, né? Quando ele era mais novo ele fazia mais dias assim. Mas agora ele é um cara que gosta de volume alto, ele gosta de sentir aquela pegada de musculatura assim morta. Ele não é um cara tão de size base, não é um cara que gosta de orientalizar o volume dele. Então acaba que você fazer isso logo de começo talvez não seria tão bacana, talvez a adesão dele não ficaria tão legal. Eu acho que é um pouco demais, sabe? Eu acho que é muito sair do 8 pro 80. E como eu já fiz uma proposta de uma frequência de estímulo enorme para a perna, e isso é um ponto mais importante que você tem que entender quando você quer melhorar algum ponto do seu físico: frequência de estímulo. Quando você quer melhorar algo que vem com mais dificuldade ainda, você aumentar a frequência do estímulo faz que você consiga bater ele mais forte por mais tempo. Então imagina que se você fazer só um leg day por semana, botar todo o seu volume de treino de perna na segunda, como é que vai ser o teu rendimento? Vai ser horrível, porque metade do teu treino já vai estar morto, porque você já fez muita coisa. Então, 1/3 do teu treino, metade do seu treino vai estar muito subótipo. Agora, se você fragmenta esse mesmo treino, esse mesmo volume, em 3 vezes na semana, você consegue imprimir a intensidade máxima nos 3 dias e você dá uma frequência de estímulo maior. E a ciência, agora realmente a ciência aprova muito isso para hipertrofia. Então acaba sendo muito interessante
Então frequência de estímulo é algo muito bacana. Por isso eu botaria 2 upper, para você ter frequência de estímulo em toda a parte superior do físico 2 vezes na semana, que é meio que o mínimo indicado. Aqui você teria só uma vez. Mas como eu falei, eu acho que é um pouco demais, sabe? Eu acho que seria muito discrepante, eu acho que ele não ia ter muita adesão, pelo menos nessa fase que tá agora. Antigamente ele já fez, mas hoje eu não imagino ele fazendo 2 upper na semana não. Enfim, então essa seria a divisão de treino, 5 vezes na semana, um descanso entre o meio da divisão pra gente pegar e recuperar ele e bater de novo. Então vamos lá para o treino de segunda-feira. Começaria o treino por mesa flexora, o melhor exercício para posterior de coxa, na minha opinião, um exercício muito bom mesmo. Se não é o melhor, é um dos melhores. Posterior de coxa é algo que ele precisa e como um atleta de fisiculturismo nunca é demais. Então eu acho interessante você priorizar esse músculo na sua sessão. Outra dica também, quando você está querendo melhorar um ponto fraco, você não só aumenta a sua frequência de estímulo, você também coloca ele primeiro no treino. Porque você está mais descansado, logo você vai imprimir uma intensidade maior, logo você vai conseguir ter mais hipertrofia daquelas séries. Se você não quer tanto aquele músculo, jogue ele um pouco mais para final do treino, um pouco mais para final da sessão do treinamento. Se você quer muito aquele músculo, você joga um pouco mais para o começo. Então 2 séries de mesa flexora, 7 a 9, proximidade da falha no talo, falhando nas duas e vambora que é os guri. Depois disso seria agachamento no rack, e agachamento no rack, de preferência algum padrão de agachamento que seja com perfil ascendente. Se não tiver, vai qualquer agachamento no rack mesmo. Por que ascendente? Porque ascendente tem um pouco menos de dano muscular, e pensando que ele vai treinar a perna de novo depois de 48 horas, seria mais interessante ter esse controle da fadiga ali dos músculos dele. Mas se não tiver, vai um agachamento no rack, enfim, é para quadríceps, ele precisa de um estímulo aqui. Aí de 5 a 7. Por que de 5 a 7? Isso exatamente eu vou explicar, eu vou deixar para explicar no vídeo de repetições que eu já tenho aqui no canal. Então assim que você terminar esse vídeo, clica no card de quantas repetições eu devo fazer no meu treino. Por aí você vai entender o porquê de 5 a 7. Se eu for explicar aqui, o vídeo vai ficar muito longo, o vídeo já está em 12 minutos e eu tenho muito mais coisa para falar. Então eu não quero deixar um vídeo muito longo para o YouTube não matar ele. Então esse agachamento no rack seria de 5 a 7. O próximo exercício seria a cadeira flexora, 2 séries de 7 a 10. Por que mais repetições? Para você ter um pouco mais de conforto na máquina. Se você bota uma carga muito pesada, você é meio que jogado para frente, você meio que carrega mais peso do que você está tendo, mais peso do que você tem, então acaba que fica muito difícil se manter na máquina. Então eu gosto de trabalhar com um RM um pouco menor, fazer um pouco mais de repetição, que aí fica mais confortável. Depois uma cadeira adutora, né, padrãozinho, também de 7 a 10, pelo menos a questão do conforto, não tem que botar tanto peso. Por último, 2 sériezinhas de panturrilha, acabou o primeiro treino. Qual foi o foco do primeiro treino? Posterior de coxa. Nós fizemos 2 exercícios de posterior de coxa, fizemos um agachamento no rack ali, que vai pegar quadríceps, vai estimular o quadríceps e também vai estimular um pouco de glúteo, né? Sempre lembrando que todo padrão de agachamento é no talo, é glúteo na panturrilha, se é leg é joelho no peito, é sempre amplitude no máximo para você ter um exercício mais completo. Então aqui nós demos uma batida um pouco mais forte no posterior de coxa e demos uma estimulada no resto, uma estimulada na panturrilha, no adutor e também na parte do glúteo ali meio que por tabela. Aí finalizado o treino de segunda-feira. Agora terça, o treino de push. Este é um treino que eu vou começar com 2 séries de elevação lateral de 7 a 9. Por que eu vou começar com elevação lateral no treino de peito? Porque a parte lateral do ombro não é utilizada nos padrões de press, nos padrões de crucifixo, ela é muito pouco utilizada, quase nada. Então não vai ter uma influência na hora de você fazer os supinos e você não estimula ela em outras partes da musculatura. Então é melhor você dar um pouco mais de enfoque no começo para garantir que ela vai ser bem hipertrofiada. E a parte lateral do ombro nunca é demais, sempre ajuda na parte da largura do atleta, da largura da pessoa, então é sempre bacana você ter mais dela. E é um músculo monoarticular, um músculo pequeno, não vai gerar uma fadiga que vai atrapalhar o restante do treino. Aí o segundo exercício do treino seria supino inclinado. Aí pode ser com halter, se ele gostar,
Barra eu não recomendo, odeio exercício de supino inclinado na barra, eu acho horrível. Mas se ele gostar, faça também. O de preferência seria a parte do supino inclinado máquina. Aquele supino inclinado da Hammer, aquele muito famoso que basicamente toda grande academia tem. Esse para mim seria o ideal, fazer um supino inclinado ali. Se ele não gosta, se ele gosta mais da essência, como é o estilo dele, vai com halter mesmo. Mas o foco é fazer um supino inclinado aqui, duas de 7 a 9. Depois disso seria um crucifixo. Crucifixo duas de 7 a 9 também, ou 7 a 10, tanto faz, meio que não importa muito isso. Duas séries de crucifixo, padrão, aquelas máquinas mesmo, voador, normal, nada demais. Depois disso, duas séries de paralela. Por que paralela? Porque a paralela, além só de um padrão de press também, um padrão muito bom, é o melhor exercício que vai complementar os outros dois que eu fiz. Eu fiz um exercício para a parte superior do peito, fiz um crucifixo que meio que vai pegar o peito como inteiro e é o segundo padrão de movimento do que nós podemos fazer para trabalhar nosso peitoral. Então, fiz um exercício de press no começo do treino, fiz um exercício de crucifixo e agora eu vou fazer um exercício de press novamente, só que pegando mais a parte de baixo do peitoral. Então, ativando muito essa parte de baixo do peitoral, e isso vai dar uma complementação no estímulo muito bom que eu comecei dando no treino e meio que eu trabalhei um peito por inteiro de uma forma mais otimizada, sem muita redundância de estímulo. Depois disso, uma elevação frontal na máquina. Pode ser na máquina, halter eu não recomendo, tá? Mas o ideal mesmo é na máquina, botar aqui na corda, coisa assim. Duas séries também de 7 a 9. Tudo é duas séries de 7 a 9 nesse treino. E por último, para finalizar, alguma extensão de tríceps. Então pode ser testa, pode ser o tríceps na corda, pode ser francês, pode ser qualquer exercício de tríceps mesmo. O seria assim, eu botaria o que ele mais gosta, o que ele mais gosta de fazer. Não gostaria de unilateral, acho que não precisa, pode ser com os dois braços mesmo para ele ir embora logo da academia. Mas se ele quiser fazer também não tem problema nenhum. O ponto muito importante que você tem que ter sobre tríceps é que tríceps provavelmente é o músculo mais fácil de treinar que tem. Basicamente todo exercício de tríceps ele pega exatamente a mesma coisa. Ele pega as três cabeças por igual. Se você está estendendo seu tríceps por um todo, você está pegando as mesmas cabeças, você está pegando as mesmas musculaturas. Então meio que extensão de tríceps faz a que você mais sente confortável e a que você mais gosta. Agora, indo para o treino de quarta-feira, o Legs 2. Nós começaríamos agora com elevação pélvica. Por que começar já logo com exercício de glúteo? Porque ele precisa de glúteo e como eu tenho 3 sessões de perna na minha semana, eu tenho o privilégio de dar enfoque, eu tenho o benefício de dar enfoque a mais em cada sessão de treino. Então, a primeira sessão eu dei um pouco mais de enfoque no posterior de coxa, a segunda sessão eu vou dar um pouco mais de enfoque no glúteo e a terceira sessão eu vou dar um pouco mais de enfoque no meu quadríceps. O que é importante você entender? Dar enfoque quer dizer que vai ser a maior parte do volume daquela sessão para aquela musculatura. Mas não quer dizer que eu não vou estimular o resto, porque senão eu não estou tendo frequência de estímulo. Então nos 3 dias eu estimulei meu glúteo, nos 3 dias eu estimulei meu quadríceps, nos 3 dias eu estimulei o meu posterior de coxa. Isso é muito importante você ter essa ciência. Dar enfoque não quer dizer que você não vai estimular de forma nenhuma, tá? Só faça essa diferença. Então, elevação pélvica, 2 de 7 a 9. Depois eu faria 2 de stiff, porque aí eu tô trabalhando meu posterior de coxa, mas também stiff pega bastante glúteo. Pode ser um RDL também, mas basicamente, para mim eu vejo pouquíssima diferença, então tanto faz, seria o que ele mais sente confortável. O 2 séries de stiff, aí seria de 8 a 10, 7 a 10 ali, botar um RM um pouquinho mais baixo, desculpa, tô sempre confundindo. Um RM um pouquinho mais baixo, para você pegar e ter um pouco mais de estabilidade. O stiff, ele meio que pega bastante a lombar, então se você bota muita carga, seu posterior de coxa vai ter força, mas sua lombar não vai. Então é melhor você trabalhar séries com um pouquinho mais de repetição, que aí fica mais confortável para você fazer. Depois disso aí seria a cadeira abdutora, né, aquela parte de abrir. Aqui seria o quanto você conseguir, então começa com 7 a 9, depois você vai ter que evoluir de 8 a 10, 9 a 12, porque é um exercício que é muito leve,
porque o glúteo é um músculo extremamente forte, aguenta muito volume, aguenta muita carga, então ele com certeza vai zerar essa máquina rápido. Aí ele vai ter que começar a botar, né, os timpim aqui, né, para botar a anilha, então acaba que ele vai trabalhar com séries com repetições um pouco mais altas, não tem muito o que fazer. Mas se não precisar, 7 a 9 também, acabou, fechou todos. Depois, mais 2 séries de leg press. Por que leg press? Porque como eu já usei stiff, como eu já fiz stiff no meu treino, a minha lombar tá fadigada. Se eu botar ele agachar no agachamento livre, num hack, a lombar com certeza vai incomodar. Ele com certeza vai sentir a lombar porque ele fez 2 exercícios que vão ativar muito essa parte. Então é melhor você fazer um leg press, um exercício estável, um padrão de agachamento que não vai usar sua lombar, não vai sobrecarregar isso. Então acaba que é a melhor escolha você fazer um stiff e depois você fazer um leg press. Você não sobrecarregar sua lombar. E também tem que lembrar que é quarta-feira e sexta ele vai treinar de novo. Então é importante você entender isso, você fazer essa correlação, que você não pode imprimir muito volume porque você quer que ele se recupere para na próxima sessão você tá 100% ele bater de novo. Então, 2 séries de leg press, 7 a 9, e depois 2 séries de abdômen, 7 a 9, finalizado o legs 2. Descansa a quinta, treina sexta-feira novamente, aí sexta-feira vai ser legs 3 de novo. Por que já em seguida a perna? Porque ele teve um dia de descanso, então um dia que ele dormiu bem, dormiu melhor. Se ele não se recuperar, se ele sentir ainda muita fadiga, até porque também um ponto que é importante, o que eu mais bati foi glúteo, e glúteo é um músculo que se recupera mais rápido, um músculo que aguenta mais volume, então a chance dele sair extremamente fadigado desse treino não é tão alta. Um dia eu acho que é o suficiente para ele se recuperar, até porque ele vai estar potencializando isso com sono bem feito, com dieta bem feito e com muito, muito, muito disso mesmo que você está pensando. Então ele vai conseguir se recuperar. Inclusive, isso é uma coisa que eu quero falar. Eu acho que o treino dele, o volume de treino tá bem baixo, tá? Até porque o Gun é um cara que não treina tanto com possibilidade com a falha, porque ele gosta bastante de fazer repetições altas. Então, por algumas coisas que ele faz da essência, acaba que ele meio que fica um pouco mais distante da falha do que eu acho bacana, que eu acho interessante. Então ele com certeza vai conseguir se recuperar desse volume. Inclusive, eu acho que eu poderia aumentar um pouco ele. Eu acho que eu poderia aumentar um pouco, botar algumas 3 séries de algum músculo, mas aí tudo é adaptável, tá? Sempre lembre de uma coisa também. O primeiro treino, ele é, cara, feijãozinho com arroz. Ele é um teste, ele é uma base. Você vê com a pessoa que tá fazendo, pega as 2 semanas, 3 semanas. Se a pessoa tem um feeling bom para treino, se a pessoa já é bem treinada, ela até consegue fazer isso antes. Mas tem uma ideia ali se tá se recuperando bem, se consegue imprimir mais volume, se tá com volume demais, é sempre uma base. Isso aqui é um chute inicial. Teria que ver, obviamente, se ele fizesse, né? Como muitas vezes não vai fazer. Se ele fizesse, ter que entender essas adaptações. Enfim, aí na sexta seria treino de perna, novamente. Por que treino de perna? Porque eu quero dar mais enfoque na musculatura, então eu vou pegar, aproveitar que ele descansou na quinta, comeu bem, dormiu bem. Sexta-feira vamos lá bater perna de novo. Agora é uma sessão focada no quadríceps. O músculo que mais auxilia o quadríceps é o glúteo, mas como eu bati o glúteo na quarta, ele descansou quinta. Ele provavelmente já vai estar recuperado para treinar sexta-feira de novo a parte do glúteo, para auxiliar nos movimentos de agachamento dele. Então começaremos o treino por 2 séries de agachamento hack, e aí é hack mesmo, não precisa ser a parte do perfil ascendente, pode ser qualquer exercício mesmo. Aí pode ser um agachamento livre, pode ser um agachamento de Smith, o que ele mais sentir confortável. Eu gostaria de um hack, para mim hack é o melhor de todos e é muito superior ao agachamento livre. Pra mim muito superior ao Smith. Smith eu não gosto também, eu odeio Smith, tá? Eu sou um hater do Smith assim, disparado assim. Então eu gostaria de botar um hack aqui, 2 séries de 5 a 7 ali, RM um pouco maior. Então no final do vídeo você vai ver o vídeo de repetições para você entender o porquê que eu tô fazendo essa manipulação de repetições. Segundo exercício, mesa flexora, um excelente exercício, melhor exercício de todos para posterior de coxa.
ele tem que bater mais no posterior de coxa, então por isso eu vou botar em segundo. Também ajuda um pouco no zigue-zague, que é uma técnica muito interessante, mas se você quer saber essa técnica, pode comentar aqui embaixo que eu faço um vídeo especificamente sobre ela, que é uma técnica muito boa mesmo. Então faz um zigue-zague ali, 2 sériezinhas de mesa flexora, que aí tá top, terminou o estímulo de posterior da semana. Aí depois a gente vai para uma cadeira extensora, que ele não teve nenhum ainda padrão de extensão de joelho para a parte do reto femoral dele, 2 de 7 a 9 também, não tem muito por que mudar, 2 de 7 a 9, mais 2 séries de elevação pélvica para realmente bater bem forte no glúteo. A elevação pélvica é um músculo com o maior potencial de crescimento para os seus glúteos, ou melhor de se expressa a parte do seu corpo, então mais 2 séries de 7 a 9 para realmente garantir que ele vai sair. Uma sériezinha de adutora, né, porque adutor também é um músculo que a gente não tem muita ativação no padrão de agachamento, é pouco trabalhado, então mais uma sériezinha de adutor ali para fechar bem, para terminar bem a semana, e mais 2 sériezinhas de panturrilha. Não precisa fazer abdômen já fez na quarta, não precisa fazer isso. Terminou sexta-feira, terminou os dias de legs. Vamos para sábado, aí nós fazemos o dia de push, que seria costas e bíceps. Por que eu botei costas, o melhor exercício, a maior musculatura de um atleta de fisiculturismo no costas? Por que eu botei na semana ali, escanteado? Porque é o que ele tem mais facilidade para crescer. Então não tem por que eu dar um enfoque em algo que já cresce naturalmente. É a mesma coisa que tu pegar o Zancanelli e dar enfoque no braço dele, dar enfoque nos treinos de braço dele. Não precisa, é desnecessário. Até pior, vai atrapalhar a proporção do físico dele. Então deixei no sábado para não ter perigo de ele sobrepor mais ainda as pernas dele, que já está sobrepondo, e porque ele vai conseguir estimular, vai conseguir desenvolver mesmo assim. Como eu falei, isso é uma ideia inicial. No decorrer do tempo eu gostaria já de botar 2 upper, mas eu acho que seria muito Enzo para ele, e eu acho que ele não ia gostar. Ele é decência, não tem que fazer também. Não dá pra eu botar 5 full body pra ele, que ele não vai fazer. Ele não vai fazer um treino de full body. Não tem nada a ver com gunning. 2 séries de elevação lateral, mesma coisa que eu falei do dia do peito. Pouca musculatura, não vai impactar tanto da fadiga. Depois 2 séries de T-bar, que é o melhor exercício para costas, detalhamento, encaroçamento, trapézio ali, melhor exercício disparado. Depois 2 séries para puxada alta, que é aquele exercício que tu vai botar os braços para frente, fazer aquela puxada, meio que imitando uma barra fixa, mas muito melhor. Aí esse é um exercício já pensando mais em parte lateral da dorsal, aquela parte de expandir ali a parte do teres, enfim. Depois 2 séries de remada baixa, que aí pode dar um pouco mais de enfoque no latíssimo dele. Então, cotovelo bem rente ao tronco, se puder ser bem Enzo, uma manoplazinha só, aquela puxadazinha assim que tu faz crucifixo ali no cross, e pega ali bem rente ao tronco, empinando ali um pouquinho o glúteo, top, seria o perfeito. Mas a como ele da essência vai ser remada abaixo, estilo all day mesmo, e vambora. E por último, uma rosca Scott. Rosca Scott para dar o estímulo de bíceps, e fechou o treino dele. Tudo de 7 a 9, frequência de estímulo tá top, isso vai ser sábado, ele vai ter sábado e domingo para descansar as pernas dele para treinar segunda novamente, sendo que posterior de coxa, que vai ser enfoque de segunda, ele não trabalhou tanto assim na sexta, então a chance dele estar recuperado posterior de coxa é bem grande. O que mais vai estar fadigado é o quadríceps, mas quadríceps não tem lá uma grande trabalho, vai ter um hack, tudo bem, mas não vai ser tão forte assim. O glúteo vai estar tranquilo também. Então, é tudo um volume base. Aí eu tô botando aí a lista de volumes que ficou para cada músculo, que eu não me lembro agora, então eu tenho que pegar no meu bloco de anotação aqui. Não lembro que a lista de 7 volumes que ficou para cada um. Eu achei pouco, eu acho que pode ser mais, ainda mais um cara de novo, um cara que vai tomar muita coisa. Com certeza o Gunning aguenta mais um volume de treino, só que seria essa base aqui aumentando conforme o tempo, vendo conforme ele está se recuperando. Comenta aqui embaixo o que você achou do treino, se você faria esse treino. Aconselho não faça esse treino é pensado no Gunning, mas se você achou ele bem estruturado, se você gostou dele, enfim, comenta aqui embaixo o que você faria se você fosse o Gunning.
Vou deixar aqui no card o vídeo das repetições para você entender o quanto isso impacta e por que eu fiz essas mudanças de repetições em algumas séries específicas do treino. Assiste o vídeo que ele tá muito legal, tá muito bacana e vai te ajudar bastante no seu treino. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!